Bom, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Duane. Cumprimentar meu colega deputado Luciano Silveira, que me antecedeu. E o Duane me deu uma missão difícil aqui, né? Que era tratar de algo que ainda está numa perspectiva sonhática, mas com aqueles dados e evidências que nós temos hoje. Eu presido a Frente Parlamentar das Ferrovias na Assembleia Legislativa e a gente trabalha muito o tema de competitividade e infraestrutura. Eu queria dividir com vocês algumas dessas informações, desses números, para que a gente possa construir esse raciocínio. Tem alguém passando? Tem um passador? Aí, perfeito. Vamos lá. Bom, a pergunta é: o trem Porto Alegre litoral é viável? E antes de começar a responder essa pergunta mais diretamente, vou começar com alguns dados aqui. Primeiro de tudo, sobre Custo Brasil. Tá? Quando a gente olha para Custo Brasil, e tantos de vocês que são empreendedores trabalham com esse tema, porque diz respeito à nossa competitividade direta, o Custo Brasil é elevado, e parte do Custo Brasil ser elevado diz respeito à logística. Cerca de 20% do Custo Brasil, cerca de 20% do PIB corresponde a Custo Brasil, aí desses 20%, mais da metade disso é custo logístico, tá? E quando a gente olha para a nossa qualidade de infraestrutura, embora a gente muito fale e ouça sobre o Brasil ter priorizado as rodovias, a verdade é que o Brasil tão pouco priorizou as rodovias, porque as nossas rodovias são ruins, têm baixa capilaridade, e os outros modais, então, nem se fala. São uma desgraça quando a gente olha em perspectiva global. Tá? A gente tem uma densidade relativamente média em rodovias. O que significa isso? Que são poucas rodovias de baixa capilaridade e a qualidade é de baixíssima qualidade também. Lá nos rankings globais, a gente fica bem além daquilo que é o ranking de países referência, não apenas da OCDE, que são os países ricos, mas especialmente também dentro da classe de países em desenvolvimento. Por exemplo, na América Latina, nós também somos piores do que a média. E basta passar a fronteira aqui, Luciano, para o Uruguai ou para a Argentina, que a gente acaba vendo isso na prática. Em ferrovias, nós temos baixa densidade, a qualidade já é um pouco melhor comparativamente. Em aeroportos, aí a gente tem um pouco de mais qualidade. E marítimo, a gente tem baixa disponibilidade comparativamente, para quem é um país que tem costa, mas a qualidade também é muito ruim. Buenas, e como é que a gente vê o impacto disso para a competitividade? O Rio Grande do Sul ele dispõe de uma característica de ter uma grande bacia hidrográfica doce, além disso, um grande litoral de água salgada, com acesso marítimo global e um território com total condições de construir rodovias, ferrovias e também bons aeroportos, porque a gente tem grandes áreas de planície e tem várias características geográficas favoráveis, mas a gente não desempenha isso bem. E quando a gente olha em perspectiva de Brasil, a gente tem uma grande dependência do modal rodoviário, especialmente quando a gente compara com outros aglomerados continentais, como União Europeia, Estados Unidos, China, Austrália, Canadá. Somos os mais dependentes do modal rodoviário, que eu já falei que tem baixa qualidade. Mas quando a gente olha especialmente para modelos como ferroviário, cabotagem e hidroviário, que seriam modelos que ajudariam em extensão continental a reduzir o custo logístico do país, nós não investimos muito nisso e temos baixa disponibilidade. E isso compromete significativamente a nossa competitividade. Notem que aqui na 101 passa boa parte do ferro que vem de Minas Gerais para subir a serra, para ser transformado em matéria-prima da usina metalmecânica, das nossas fábricas metalmecânicas, desde implementos rodoviários, carretas a motores e máquinas, porque mesmo na Rota do Sol não conseguem subir algumas dessas carretas de grande peso, por exemplo. Então precisa vir pela 101. Olhem a loucura desse negócio. A gente traz minério de Minas Gerais por carreta, por toda essa extensão territorial,
finaliza o produto e manda de volta por carreta no centro consumidor. E vale para o minério de ferro, como vale também para milho, como vale para outros cereais que alimentam, por exemplo, a suinocultura, o abate de aves do estado, que estão mais concentrados, por exemplo, na Serra e no Vale do Taquari, mas que vem também de carreta, lá do Centro-Oeste, boa parte desses grãos para alimentar parte dessas produções. Bom, a gente ainda aproveita muito pouco o modal ferroviário, que a gente tem um modal ferroviário que é basicamente herdado do Império, né? Aliás, a herança imperial do nosso modal ferroviário inicia nas dificuldades de bitola para conexão nacional e internacional, os rompimentos de ligamento que nós não temos uma conexão ferroviária, por exemplo, no continente, e, além disso, o Rio Grande do Sul está desconectado da malha ferroviária nacional também. Tem um elo de ligação para combustíveis apenas que perpassa ali Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que teve grandes impedimentos agora depois da enchente. Mas, vejam, a gente poderia estar embarcando boa parte da nossa produção industrial e agrícola em trilhos para entregar para o Sudeste, ou mesmo para o Centro-Oeste, enfim, para outros centros consumidores. Mas não, a gente manda por carreta isso. E por que eu estou falando sobre isso aqui num fórum do litoral, né, Duane? Porque a gente tem duas grandes oportunidades aqui no litoral, né? O litoral norte gaúcho, ele é naturalmente um corredor de trânsito de mercadorias e pessoas. E seguirá sendo, por conta das suas características geográficas e da sua posição estratégica também nesse corredor e das rodovias que já estão postas lá. Mas, quando a gente olha para o modal ferroviário, notem, em países continentais, em área continental, como a nossa densidade de ferrovias é baixíssima, tá? Que é a última coluna. Em outras palavras, significa dizer que para cada 1.000 quilômetros quadrados nós temos só 3,6 quilômetros de ferrovia implantada. Isso é baixíssimo para territórios continentais. E esse é um grande desafio. E infraestrutura ferroviária são infraestruturas caras, que exigem investimento de longo prazo, bastante capital disponível, e para a gente ter bastante capital disponível, perspectiva de longo prazo de investimento e grande volume de recursos, inevitavelmente nós precisamos ter previsibilidade jurídica e econômica. E econômica eu falo especialmente da fiscal, que diz respeito à taxa de juros. Se a gente vive um momento onde a taxa de juros está nas alturas, o fiscal, bom, parece que é uma ciência ignorada pelo Brasil e pela política brasileira. E, além disso, a nossa perspectiva judicial, jurídica, ela também é uma grande incerteza, logo, responde por que as nossas ferrovias são tão pouco desenvolvidas, porque há baixa atratividade, no geral, de se investir nisso, porque o risco é muito elevado e o custo acaba não compensando. E esse é um dos nossos desafios para alterar isso. Bom, o modelo anterior de ferrovias, eu digo anterior, é até 2019, tá? Até 2019, o modelo de ferrovias ele era concentrado em investimento por parte de governo, né? O Estado investia pesadamente na infraestrutura, e, uma vez pronta aquela infraestrutura, ele fazia, muitas vezes, a gestão e operação, e, quando muito, concedia essa operação. Na verdade, nos últimos anos, ele concedeu para operadores logísticos, como, por exemplo, a Rumo Logística, aqui no Rio Grande do Sul, que opera a malha ferroviária federal, com contratos muito ruins, né? Muito antigos, mal feitos, com uma experiência que estava se aprendendo a fazer, e que não garantiam, por exemplo, contrapartidas de investimento no estado do Rio Grande do Sul, fazendo com que, quando a Rumo pegasse o contrato de ferrovias da Malha Sul, ela pudesse escolher investir, especialmente no Paraná e em São Paulo, e pudesse não investir nada no Rio Grande do Sul, para se concentrar onde é o chamado filé, que está próximo à conexão para o Porto de Santos e Paranaguá, por exemplo. Bom, a renovação desse contrato, que vai acontecer em 2027, precisa ser olhada com atenção. É o que nós estamos fazendo na Frente Parlamentar das Ferrovias, e também é o que o próprio vice-governador tem lidado pessoalmente com o assunto, Gabriel Souza, para que as condições do edital de renovação possam ser as melhores possíveis para garantir investimentos no Estado. Não só em melhor manutenção das ferrovias, como também em novos investimentos de estrutura. E, assim como no resto do Brasil, a gente tem cerca de 30% da malha ferroviária inutilizada, segundo esse estudo da CNI, aqui no Rio Grande do Sul a situação é um pouco pior. Tá? Em 1997, nós tínhamos aí 3,15 mil quilômetros de ferrovias no estado, em estado de pronta utilização. Em 2022, nós estávamos com apenas metade disso em operação, e, após as enchentes, a realidade hoje é de 921 quilômetros operacionais. Ficou fora de
de enquadramentos circulados ali, mas são os pontos onde houve parada da linha por conta das enchentes, tá? Que tinha necessidade de fazer uma intervenção de manutenção na linha para retomar. Uma delas, justamente, é o corredor de escoamento de combustíveis para Santa Catarina, tá? Que é o que passa por Vacaria ali. Então, nesses últimos 25 anos, nós tivemos a nossa malha ferroviária encolhida a 1/3, tá? Não apenas metade, mas 1/3 depois das enchentes. E isso representa um grave gargalo logístico para o Rio Grande do Sul. Não só por causa desse isolamento, mas também porque, se a gente é o estado mais ao extremo no sul do país e, essencialmente, nós comercializamos matéria-prima ou produto acabado com o resto do país, especialmente o Sudeste, que é consumidor, nós estamos isolados e nós perdemos competitividade com Santa Catarina e Paraná. Não só na mão de obra, Duane, mas muitas indústrias, muitas empresas têm feito uma migração para Santa Catarina ou para o Paraná, buscando a competitividade geográfica, de estar mais próximo e reduzir o componente de custo logístico na entrega de mercadorias, muitas vezes. Tendo uma disponibilidade de mão de obra, tendo disponibilidade de matéria-prima para seguir trabalhando. E é isso que nós precisamos focar se nós queremos pensar numa perspectiva de futuro para o nosso Estado, especialmente do ponto de vista da produção. E o primeiro passo que nós demos nessa legislatura foi a aprovação da PEC das ferrovias estaduais. Eu fui autor, tive apoio não apenas do Luciano, mas de outros quase 30 deputados estaduais que assinaram a PEC junto comigo, e nós aprovamos em 2 turnos no final de 2023, 21 de dezembro de 2023. O que diz a PEC das ferrovias estaduais? Como eu falei, as ferrovias até 2019 no Brasil eram tratadas essencialmente por uma lógica de centralismo estatal. Em 2019, na administração do ministro Tarcísio, com Bolsonaro na presidência, se alterou a legislação federal sobre o tema e se permitiu que, através do modelo chamado de autorização, o setor privado pudesse entrar com projetos, fazer execução das obras, implementação de novas linhas e operação de toda a infraestrutura ferroviária, independentemente de R$1 que o Estado colocasse nessa operação. E nós replicamos, na PEC das ferrovias estaduais, essa estrutura legislativa normativa. Então, a gente está trazendo a mesma segurança jurídica que tem para as ferrovias federais para ferrovias estaduais. Ou seja, hoje, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, grupos de investidores privados podem fazer projetos, executar e operar ferrovias dentro do Estado do Rio Grande do Sul sem a necessidade de governo federal envolvido. Tá? E isso permite não só a exploração das linhas, mas também de pátios, de terminais, de ramais, de estações de transbordo e outras. Ou seja, qualifica, inclusive, a malha ferroviária federal, que às vezes precisa de equipamentos acessórios para que uma carreta possa chegar junto à malha federal e fazer o transbordo de mercadoria para otimizar aquele frete. Tá? Não à toa que recentemente surgiu o projeto da linha Porto Alegre-Gramado. É um projeto que já vinha sendo estudado, já vinha em certo desenvolvimento, mas essa segurança jurídica permitiu que ele pudesse avançar com o licenciamento e avançar com as autorizações. Dias atrás, o governador Eduardo Leite assinou não a concessão, nem tampouco o edital das obras ou a licitação das obras do Estado, mas sim assinou a autorização para investimentos privados na primeira linha ferroviária privada que o Estado poderá ter, que vai ligar Porto Alegre a Gramado, passando por vários pontos no transcurso, ajudando a ter viabilidade de passageiros e também de cargas para esta região. Tá? E não apenas isso. Foi logo após o Duane me fazer o convite para vir aqui, saiu a notícia de que o mesmo grupo investidor já estaria olhando para uma possível linha entre, especialmente, Porto Alegre e litoral. E o que eles estavam vendo? Tá? Bom, primeiro, na prática, todo investimento ferroviário ele é um investimento altamente intensivo em capital e mão de obra. Então, ele gera muito emprego na execução, depois gera emprego também na operação, e ele é muito capital intensivo, como eu falei antes. Então, são 4 bilhões de reais só nessa etapa de Porto Alegre-Gramado, com 99 anos de possível concessão, de exploração daquela linha, e 22 mil empregos gerados. Bom, e quando a gente... Vou avançar aqui. Aqui é a notícia de quando a empresa estudava a construção da ferrovia até o litoral norte. Até onde a gente buscou informação, não tem nada muito desenvolvido ainda com relação a isso, além da primeira especulação. E nós já começamos a reunir informações para subsidiar essa construção de plano de negócios. O primeiro ponto de todos, estou falando até agora sobre logística de carga. Nem toquei em passageiro ainda, salvo a linha Porto Alegre-Gramado. Mas, buenas.
Do ponto de vista de carga, nós temos o projeto do Porto Meridional, aqui em Arroio do Sal. Tem algumas polêmicas em torno do porto, e eu quero desde já deixar muito claro que essas polêmicas elas são completamente infundadas. Nós temos diversos portos marítimos em mar aberto, mundo afora, países, inclusive em desenvolvimento, executam projetos assim. No Brasil, há projetos assim, por exemplo, em Pernambuco, há projetos assim em Portugal, há projetos assim em várias partes do mundo, China nem se fala, e aqui a gente tem grupos organizados para dizer que, olha, se construiu o porto, né, a corrente do Siriri Cascudo, sei lá, vai mudar, e aí ele vai sentir frio, não sei qual é a história. Mas, assim, a gente gosta, às vezes, de se apegar que o Rio Grande do Sul não pode fazer umas coisas óbvias em termos de desenvolvimento de infraestrutura e que países em desenvolvimento, para não dizer os desenvolvidos, fizeram. E, nesse caso, o Porto de Arroio do Sal ele é um grande potencial ativo para o Estado do Rio Grande do Sul e um grande impulsionador potencial para o litoral norte, porque ele consegue não apenas oferecer competitividade, concorrência para o Porto de Rio Grande, como ele oferece concorrência para os portos de Santa Catarina e Paraná, ele reduz o custo de frete para o produtor gaúcho, viabilizando uma série de indústrias que hoje não estão aqui e que talvez hoje nem fechem a conta de serem criadas. Ou seja, tratar da perspectiva da criação de um porto meridional é tratar de uma perspectiva de um desenvolvimento que nós nem conseguimos mensurar qual poderá ser. Tamanhas são as variáveis que ele mexe, tá? Em termos de competitividade. E uma coisa que nós enfrentamos quando falávamos sobre custo logístico do Estado do Rio Grande do Sul é esse dado aqui. Tá? Segundo a Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, o Estado coloca cerca de 21,5% do seu PIB com custo logístico. Tá? Quando a gente olha para países continentais, referência no mundo, estou falando de Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, esses países performam, ou seja, eles têm por volta de 6% a 8% do PIB investidos com custo logístico. Rio Grande do Sul, 21,5%. O Brasil, em torno de 18%. Tá? E por que eu trago esse dado? Porque se a gente conseguisse reduzir o custo logístico do Rio Grande do Sul, que é acima da média nacional, e trazer ele para a média nacional brasileira, que já não é um sonho, é muito aquém daquilo que é os pares globais. Mas se a gente trouxesse para 18% do PIB, significariam cerca de 25 bilhões de reais anualmente disponíveis pelo ganho de produtividade da economia gaúcha, que hoje estão sendo desperdiçados com hora de motorista, manutenção, combustível, acidente, desgaste de pneu, tempo do frete, por aí vai. Bom, o que é 25 bilhões de reais na economia por ano a mais, tá? Só para dar uma ideia da dimensão desse valor, o plano de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul após as enchentes, o fundo de reconstrução, o FUNRIGS, ele terá 14 bilhões de reais em 3 anos somados. Estamos falando de 25 bi anual disponível. Isso é transformador para a economia do Rio Grande do Sul, se a gente consegue ter um investimento de infraestrutura que reduza o custo logístico. Porque significa dizer que muita empresa que saiu daqui, muita indústria que saiu daqui, muito empreendedor, empresário, investimento, fundos, cidadãos que saíram daqui, poderiam, nessa nova perspectiva de custo, viabilizar seus projetos no Estado. E não apenas regressar, mas também iniciar novos projetos aqui. Ou seja, nós estamos diante de uma evidente prioridade para o Estado do Rio Grande do Sul, que deveria ser posta no orçamento público e deveria ser objeto de permanente atenção por parte de governos, independente de qual partido. Porque isso significa que a gente vai poder usar 25 bi a mais para investir. E quando a gente olha para os nossos competidores diretos, eu falo aqui sobre Santa Catarina e Paraná, eles estão fazendo esse dever de casa. Eles estão olhando em como reduzir o custo deles. E a gente vai ficando mais para trás. E aí a gente tem as notícias, por onde devem passar as novas ferrovias de Santa Catarina, né, os estudos sobre a nova malha ferroviária da economia paranaense. Inclusive, no Paraná, eles aprovaram a PEC das ferrovias estaduais também, em torno de 1 ano antes da nossa aqui. Embora a gente tenha sido aí o 3º estado no Brasil a aprovar, melhor, 4º, desculpe. Quem tinha aprovado antes era Mato Grosso, depois foi Minas Gerais e Paraná. Nós somos o 4º estado. Mas, voltando à pergunta do início da palestra, a viabilidade no trem entre Porto Alegre e Litoral, bom, vou trazer alguns dados aqui para a gente poder refletir juntos, né? Primeiro, sabemos que o refúgio da pandemia, que foi o litoral, ainda é lar para muita gente
atualmente. Muita gente migrou e não retornou para a sua cidade natal. A população do litoral norte cresceu 32% em 12 anos, aumentamos a densidade mais expressivamente nesses últimos anos, como já foi apresentado pelo Duane e falado também pelo Luciano. Quando a gente olha para fluxo de veículos, já que a gente tem essencialmente um modal rodoviário predominante, nós temos em torno de 1,1 milhão de veículos nos melhores finais de semana da temporada de verão, e nós temos também recordes sendo batidos de veículos, mesmo diante da situação econômica que nós vivemos neste último ano. Tá? Ou seja, há, mesmo em períodos de incerteza econômica, grande fluxo de veículos. Buenas, quando a gente pega o número do DAER, de fluxo diário, de veículos diários médios, né, na rodovia, na Estrada do Mar, tá? A gente tem ali, e é bom usar sempre os VDMs, o volume diário médio, para fazer estudos de projeção, a gente tem, nos dois fluxos, 6.246 veículos por dia, na média anualizada. Então, aqui eu estou ignorando a sazonalidade de verão e também a de inverno, e botando só numa média anual. 6.246 veículos dia, com uma média de ocupação de 1,7, segundo também esse estudo do DAER, nós temos um total de pessoas diárias transportadas de 10.600 pessoas que fazem esse corredor. E eu estou falando aqui sobre Estrada do Mar, que é onde a gente tem os dados, porque na 101 a gente não tem também esses dados tão apurados, e significa que tem alguma coisa a mais ali na 101 que vem, obviamente, também por Morretes, por exemplo, para chegar até aqui. Buenas, o total de viagens significa, nessa projeção, 3.880.000 viagens por ano. Tá? Num cenário conservador, de como é que a gente aproveitaria, tendo uma linha ferroviária direta entre passageiros, e 8% desse volume de viagens fosse capturado pela linha ferroviária, a gente teria por volta de 319.000 passageiros por ano podendo trafegar nesta linha. Num moderado, 580.000, no otimista, 970.000. Bom, da onde são esses percentuais que a Mosato tirou da cabeça da cartola? São os percentuais que se observou onde, em regiões que implementaram linhas de passageiros, que tinham grande fluxo rodoviário, teve captura das linhas e transferência de uso dos modais por parte dos passageiros. É o caso de Portugal, Espanha, Estados Unidos e outros lugares. Tá? Isso aqui é bastante atrativo. Tá? A projeção de passageiros da linha Porto Alegre-Gramado é semelhante a esta aqui. Tá? Significa dizer, claro que lá eles estão lidando muito mais com o cenário otimista do que o cenário conservador que eu apresento aqui para vocês. Mas eu quero dizer que, ainda assim, se a gente fizesse, por exemplo, atraísse a atenção de um fundo de investimentos que trabalha com ferrovia e que tivesse o interesse de instalar uma linha que fosse mista, passageiro e carga, vendo a perspectiva de um porto meridional, sabedor de que aqui é um corredor logístico importante para a economia gaúcha, e sabedor que há um fluxo também de passageiros que fazem esse translado diário, bom, aí se torna realmente um produto interessante, com um bom volume de tráfego e, ao mesmo tempo, uma boa atratividade de perspectiva de médio a longo prazo para a região. E eu fui buscar que outros lugares do país e do mundo têm linhas semelhantes a essas características. E a gente encontrou, primeiro, uma linha da Vale, lá de BH a Vitória, tem uma extensão muito maior do que a extensão Porto Alegre litoral. Lá são 664 quilômetros, transporta de 800.000 a 1 milhão de passageiros ano, e o perfil principal desse tipo de transporte é o lazer e uma parte menor, que é o mero deslocamento. A gente tem Curitiba-Morretes, a chamada Serra Verde Express, que liga justamente a capital com o litoral. Lá são 70 quilômetros, transporta de 150.000 a 250.000, especialmente para veraneio e turístico. Tá? Diferentemente das características que a gente teria aqui, a gente teria fortemente turístico, obviamente, mas a gente tem fluxo também de inverno relevante. Em St. Albans, Washington, nós temos cerca de 1.000 quilômetros, e lá são 109.000 passageiros transportados. Notem que é um volume baixo comparativamente aos demais. Na Escócia, nós temos também uma linha de 190 quilômetros que performa parecido com o volume de passageiros que Porto Alegre e Capão da Canoa teria na sua projeção, 300 a 700 mil. Ou seja, tem enquadramento, tem cases já em outros lugares do mundo e no Brasil, há volume estimado com a perspectiva favorável, e há também a perspectiva de carga que ajuda a pagar também a linha de passageiros.
Eu não sou investidor de linhas ferroviárias, então eu não saberia dizer quanto dinheiro está disponível e nem como é que se daria outras avaliações do projeto, mas daquilo que a gente buscou como referência para esse tipo de decisão de investimento, me parece que o Litoral Norte reúne vários atrativos muito interessantes para que se viabilize uma linha como essa, especialmente depois de nós termos um piloto, que é o caso de Porto Alegre Gramado, implementado e com a sociedade já entendendo como é que ele funciona, porque aí já tem, inclusive, uma construção de cultura em torno de um modal que há muito tempo foi abandonado. Tá? Bom, quero finalizar, agradecer mais uma vez o convite. Né? Espero que eu possa ter ajudado vocês a entender esse paradigma que nós temos aqui no Estado de Desenvolvimento, mas, essencialmente, né, para responder a pergunta do Duane de maneira bem direta, se há viabilidade de um trem Porto Alegre litoral, nós entendemos que há sim, especialmente se tiver recursos privados disponíveis em alta monta e especialmente se houver sinalização por parte dos agentes econômicos e do Estado para dar suporte a essa iniciativa, porque é uma obra muito cara e pelos riscos que se tem, precisaria ter uma grande parceria entre os agentes para que ela pudesse dar segurança jurídica e previsibilidade para viabilizar ela.